Oi, Adriana. Boa noite. Ei, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo. E você, Adriana? Tudo ótimo, obrigada. Pessoal, sejam bem-vindos. Essa live é sobre hipocrisia, o poder da hipocrisia, né? E todos os seus desdobramentos. Uhum. E então a gente vai começar perguntando e também quem quiser perguntar pode escrever, pode, enfim. Adriana, o que que é hipocrisia? Hipocrisia. Eu vou pegar aqui, olha, já deixei aqui, porque a gente tem que saber exatamente do que falamos, é importante. Eu sempre Sim, acho muito importante ter o significado da palavra. sim. Hipocrisia é uma simulação. Ó, Simulação. simulação. Tô lendo do dicionário italiano Treccani, que é um dicionário tradicional, famosíssimo. Simulação de virtude, simulação de devoção religiosa e simulação em geral de bons sentimentos, de boas qualidades e disposições para ganhar a simpatia ou os favores de as pessoas, enganando-as. Hum, Então, é uma simulação, é um fingimento. É importante entendi. distinguir da falsidade, porque Pois é, qual a diferença? a falsidade, olha só, é qualidade daquilo que é falso, que não corresponde à verdade ou aquilo que deveria aparecer. Em direito, enfim, senso moral é uma pessoa que tem é dupla, não é sincera. Tem a ver com a hipocrisia, sim, e às vezes os dois termos se equivalem. Mas eu aqui, como psicanalista, quero fazer uma distinção que eu acho importante. Porque na falsidade a dimensão inconsciente é maior. Ou seja, a hipocrisia, como é uma simulação, a gente finge, a gente cria uma persona para nós mesmos e a gente atua essa pessoa, essa persona, e a gente acredita nela. E aí tem sempre em tudo na vida tem uma gradação, né? Tem pessoas mais identificadas com aquilo que elas querem mostrar para os outros, pessoas menos identificadas, ou seja, que sabem no fundo que não são tão sinceras, né? Então, na falsidade, a falsidade é quando essa simulação é muito profunda, ao ponto em que é praticamente a pessoa é cindida internamente e às vezes ela nem sabe quem ela é. Ela está tão acostumada a fingir que ela se perdeu nesse fingimento. Hum, Então, ela não está correspondendo, vamos dizer assim, que na falsidade, o foco é que aquilo que ela apresenta não é aquilo que ela é realmente, não corresponde à verdade dela, não corresponde à realidade dela. Na hipocrisia, o foco é na ação da pessoa, que é a simulação, o fingimento, né? Que também é a falsidade. Então, na hipocrisia a gente olha para como a pessoa age e na falsidade para o resultado de alguma forma, né? O uhum. que é, né? Tem a pessoa é dupla. Ela não, dupla não é a palavra certa em português, né? Ela não é, Dúbia. nem Dúbia. dúbia, não, talvez, ela não é, ela é duas pessoas, tem Uhum. duas caras, né? Então, a Sim. falsidade é uma realidade, a pessoa tem duas caras, às vezes a cara verdadeira dela, ela desconhece, às vezes ela não mostra para ninguém ou quase, né? Às vezes ela meio que brinca entre verdade e falsidade, né? Tem essa gradação. Na hipocrisia, o que a pessoa faz? A pessoa, ela simula, é uma atriz. Certo. É, mas tem como evitar isso? Porque, Como assim, por evita? exemplo, evitar no sentido de que, né?
deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. A pessoa hipócrita e interesseira, por exemplo, tem também essa distinção? Sim, não, não tem, quero dizer. Sim, a pessoa hipócrita é uma pessoa interesseira. Porque você só vai ser hipócrita para conseguir ganhar, como está bem dizendo aqui o dicionário Treccani, para ganhar alguma coisa. Por que você é hipócrita? Por que você não fala a verdade? Por que você não testemunha a tua verdade? Porque você teme perder alguma coisa do mundo ou quer ganhar alguma coisa do mundo. Então a hipocrisia, o hipócrita é sempre interesseiro. Entendi. Então tem um limiar, né, entre hipocrisia, interesse, em termos de interesseiro ou interesseira, e falsidade. É, é mais fácil ver no outro do que a pessoa vê nela mesma? Isso? Certeza, quanto mais hipócrita e falso você for, menos você vai ver a tua falsidade, hipocrisia em você e você pode vê-la no outro. Isso se te incomodar. Se começar a te incomodar a tua, né? Ah, Porque senão, se a gente projeta no outro aquilo que já está nos incomodando. Mas se eu estou, como muitas pessoas estão, tranquilos, se bem que muitas pessoas, na verdade, fingem também muito, muito. Enfim, os hipócritas gostam de hipócritas. Os hipócritas não gostam de pessoas que falam a verdade, ou que são verdadeiras, porque hum, incomodaria, né? A hipocrisia ela tem um código de ética, tem um código de comportamento, né? entendi. É, as pessoas, então eles ficam entre eles. E aí se formam os grupos. Aí você projeta a possibilidade de hipocrisia, sei lá o quê, mas na verdade geralmente as pessoas falam dos outros coisas que não tanto da hipocrisia, quanto da o hipócrita mesmo, né? Fala dos outros coisas que incomodam, mas enfim, hipocrisia, o hipócrita é sempre interesseiro e é falso, né? Claro. Eu te perguntei se ele vê no outro mais do que vê nele, porque você falou que tem algo inconsciente que é mais na falsidade, né? Sim, porque na minha experiência, né, naquilo que eu observei, tem pessoas falsas que não sabem que são falsas, assim, mas eu estou falando com um olhar psicanalítico, eu não estou falando com um olhar normal, né, assim, do dia a Uhum, dia. Eu vejo que tem um nível de falsidade da qual a pessoa não tem consciência. Ela escondeu tanto, recalcou tanto a si própria, debaixo de várias camadas, de, de como tem que ser, por que ser, por que não ser, etc., que não existe, que ela perdeu a conexão com a própria verdade. Então, e ela aprendeu a agir de uma certa forma, nunca questionou, se adaptou de alguma forma a essa nova personagem, e ela é falsa. uhum. Isso que você explicou agora é realmente mais profundo, né? Assim, mais Porque quando psicanaliticamente. porque eu estou como psicanalista, né, numa linhagem, numa linha junguiana, se você entra no processo de individuação, você vai vir à tona. Então é por isso que eu percebi. Mas enquanto que a hipocrisia é mais difícil ser hipócrita assim numa sessão, né? É mais difícil porque é como se a hipocrisia fosse mais superficial, né? Atitudes, posturas, apoiar valores ou falar coisas. Uma hora isso vai se desmontando, vai caindo. Enquanto Uhum. que a falsidade eu percebo que tem um nível mais profundo, que fica encardido. Encardido, sim. Então, eu perguntei se a hipocrisia pode ser evitada ou como evitar, porque assim, tem certas, certas funções que as pessoas exercem na persona, né? Que até pode, eu não sei se pode ser necessário, isso é uma pergunta, porque, por exemplo, uma pessoa pública, ela vai lidar com vários públicos, e ela não é tudo isso, ela não é todos os públicos, ela não necessariamente se identifica com todo mundo.
mas ela precisa dialogar com isso, né? Mas Para não ter quer uma. dizer que você tem que ser hipócrita. Ser Sim. hipócrita é você, como eu disse aqui, você simular valores que você não tem. Porque ela está fingindo, ela não está sendo sincera. Então, no âmbito público, o que a gente faz é a gente não se posiciona sobre certas coisas, ou a gente se posiciona de uma forma que não nos obrigue a mentir, a fingir. Uhum. Mas o hipócrita é diferente. O hipócrita é um traço do caráter. É uma pessoa que não mente, geralmente, não é boa, não consegue ser hipócrita. O hipócrita é um modo de estar no mundo. Não é só simplesmente, não é um momento que eu vou mentir. Uma coisa é eu mentir, eu não falar a verdade, né? E às vezes você tem mentiras. Aqui nos Estados Unidos chamam de mentiras brancas, não são mentiras assim enormes. Precisa falar sempre a verdade. Aí depende das situações, mas o hipócrita é uma persona, é uma atitude pública, de modo de estar no mundo. A pessoa está identificada, nesse sentido, ela não é sombra, que a Karina perguntou, não é sombra. Ela é a persona, a sombra seria o que está, na verdade, a verdade escondida. Então, a pessoa pública, ela ou é hipócrita ou não é. E geralmente a pessoa hipócrita vai agradar aos hipócritas, como eu disse. É algo aprendido, não porque você falou que faz parte do caráter. Sim, é Mas se a aprendido em pessoa. casa, por exemplo. É aprendido com os pais. Uhum. São os códigos, os valores da família, os Hum, valores do grupo, dos familiares, da escola na qual a criança vai, do mundo social que a formou como pessoa. E a gente está cheio de hipócritas, né? Assim, é só ver as igrejas, né? Desculpe, né? Mas assim, é só ver as igrejas, porque para você, como o exigido, né? O exigido em termos morais, muitas vezes é impossível de se realizar, não muitas vezes, 1000% das vezes é impossível de se realizar, porque são obrigações que são impostas sobre a psique e a psique se rebela a isso. E as pessoas não entendem nada de psicologia e acabam não entendem por que a pessoa peca, né? Então, o que se faz? Para estar dentro dos padrões, dos cânones exigidos por uma religião, por exemplo, a pessoa tem que ser hipócrita. E todo mundo já viu isso, né? Você vai na missa no domingo, vai no templo, na sei lá onde, e depois em casa você a tua filha vai, entendeu? Você deixa as tuas filhas com, vende as filhas, você faz de tudo. Tem droga, sexo, droga, rock and roll, enfim. Isso é hipocrisia. As pessoas vivem nessa hipocrisia e se acostumam e acham que isso aí vira o normal. Mas hum, então, hipocrisia é quase que um traço da personalidade. E quando a cultura ampara a hipocrisia, porque é uma cultura hipócrita, vira um modo normal de ser. Então, a pessoa que fala a verdade é ainda mais desconfortável. sim, parece que não tem lugar, né? É, não tem lugar de fato. Não, ela não tem lugar, ela não é bem-vinda. Existe uma coisa aqui no Brasil, eu acho que todo mundo entende o que eu vou falar, que é a dificuldade de ouvir e falar o não, né? E isso, as pessoas que vêm de fora aqui, até é estranho para a nossa cultura aqui. Quando as pessoas aqui perguntam, quer um cafezinho? Quer alguma coisa? A pessoa, não, tô bem. Aí as pessoas ficam espantadas, porque, né, não existe essa cordialidade, entre aspas. Não sei se é Não, cordialidade, né? não, não tem uma cordialidade que inclua a diversidade, né? Você não atender a expectativa do outro. Exato. Então, Exatamente. nessa cultura em que não se pode dizer não, que significa não poder colocar a minha necessidade, a minha diferença, é isso, a minha diferença só. O único jeito de viver é ser hipócrita. É sorrir hipocritamente, é dizer sim e depois sumir. Eu te ligo e nunca mais te vejo, prometer coisas pessoalmente em todos os âmbitos do social e nunca cumprir, e todo mundo acha que é por aí mesmo. Aí se normaliza a hipocrisia. É.
Esse é o Porque o poder. normal é o poder de ser do que é, vira uma norma. Ser Uma hipócrita. norma, vira uma E- norma. Exatamente, porque se você falar a verdade, você está estragando o jogo de interesses que sustenta a hipocrisia. Exatamente. Tanto é que numa roda de pessoas, aqui também na nossa cultura, é comum das pessoas que falam coisas mais fortes no sentido de verdade, ou de ser uma pessoa que fala reto, né? Que não fica sinuosa assim, essa pessoa já, ou isso pode ser excluída, as pessoas olham torto, é Uhum. normal acontecer isso. É normal, exatamente. É o normal, patológico, é a patologia do normal, porque não é normal, é porque não se sustenta. Não se sustenta por várias maneiras, por vários motivos. Agora, tem umas perguntas aqui que eu queria responder. Eu vou Sim, ler. por favor. Qual é a diferença de ser hipócrita de propósito, buscando alcançar um fim específico, ou ser interesseiro buscando a mesma finalidade? Bom, como eu disse, não tem muita diferença. É que, porém, colocada dessa forma a frase, tem uma diferença, que é o interesseiro, ele pode ser, é um traço do caráter também, mas ele pode ser mais flexível. É um traço que é um instrumento que você pode usar ou não usar. O interesseiro é um pouco como um oportunista. Mas o oportunista são tantas variáveis, nuances. É importante a gente encontrar, reconhecer as oportunidades que a vida oferece e pegá-las. Agora, o interesseiro, ele tem um traço de mentira, enfim, ele tá jogando lá para conseguir alguma coisa. Então, mas o hipócrita é pior. O hipócrita é um modo de ser. O hipócrita diz respeito. O interesseiro pode dizer a respeito uma troca de favores, né? Entre amigos, entre vizinhos, entre todo tipo de interesseiro. O hipócrita é um modo de se sentir bons. O interesseiro não está buscando se sentir uma pessoa do bem. A hipocrisia tem sempre a ver com valores morais. Por isso que eu Sim, digo que tem. é um traço de caráter. Quer dizer, a pessoa é do bem. É, pois é. Tem uma frase aqui, eu não sei se você conhece, que é aquela famosa, né? Bem famosa. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não é? Que a pessoa, enfim, né? Ela Mas é a moral, né? Ela é tá em cima. moral, sim. Por baixo dos panos tem uma moral aí. Mas eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Essa coisa da imagem, né? Da pessoa querer ter uma imagem pública de pessoa do bem. E não necessariamente está fazendo bem, mas a imagem conta. E como todo mundo, não todo mundo, como tem muitas pessoas assim que são interesseiras, né, são falsas, são pessoas egoístas. Então, mostrar uma imagem do bem é muito importante. Exemplo, eu fiz algumas sessões com uma pessoa que também é, é uma pessoa alcoólica, uma mulher alcoólatra, Uhum. uma energia pesadíssima, assim, ela também não, mas ela é uma pessoa totalmente de direita, conservadora, é muito esclarecida aparentemente com seus valores. Agora, ela bebe, tem quase 60 anos, Uhum. ela bebe e bebe todas. Aí ela vai no puteiro, ela fala um monte de palavrão, ela vai em festas, orgias com pessoas homossexuais, com orgia de todos os tipos, entendeu? Ela faz tudo aquilo que, quando está sóbria e fingindo que ela não é aquela pessoa, porque no fundo ela sabe, ela prega outros valores. Então, isso é o que Jung dizia, que quanto mais você é enfático em certos valores, ideais, isso esconde a sombra. Ou seja, um outro lado teu que você está escondendo. Então, se enfatiza e é fanático, reivindicando certos valores morais, justamente porque você não o segue.
para esconder a tua sombra. E essa é uma pessoa hipócrita. Ela é mais do que falsa aqui, no sentido de que ela, no fundo, ela sabe, ela tem a ressaca, mas ela cobre, ressaca moral, além da física, ela cobre, eu sei porque, enfim, porque atendo outras pessoas relacionadas, ela encobre para esconder de si própria a vergonha. Aí, durante o dia, né, ou durante a sobriedade, ela insiste nessa persona do bem, que do bem é rigidamente vinculada a valores estereotipados, né, do que é bem, o que é bem. Uhum. Certamente, bem seria também fazer bem à tua saúde, por exemplo. A intensidade dessa dualidade, Então é isso. Até outra pergunta. É possível manter as relações humanas de forma saudável com hipocrisia? Não. Não dá. A menos que... Não, saudável não. Os hipócritas, repito, gostam dos hipócritas, porque mantém as mesmas... o hipócrita, ele confirma o outro hipócrita, né? Ah, ele valida, Valida. dá o aval. É do bem, é isso. Vamos para a igreja, vamos para, sei lá, para onde e tudo. É isso, Ah, valida. sim. Então, eles Uhum. se validam reciprocamente e validam o teatro que eles falam. E nada muda. O teatro, exatamente. Então, a hipocrisia, ela é útil. Por isso, esse é o poder da hipocrisia. Por isso que hoje é tão forte a hipocrisia. E essas pessoas normalmente não admitem nada, né? Assim, difícil, né? Não, é Elas se difícil. agarram, parece que se agarram ferrenhamente no que elas acreditam Hum. está acontecendo. Validam a ordem vigente daquela social, aqueles valores, como é que é? Validam os valores sociais. Validam os valores sociais hipócritas, né? Por exemplo, que o brasileiro é cordial. Não, muito relativo, né? Que somos bacana e que somos os do bem. Não, validam os valores, exatamente. E para que é importante validar valores que são bonitinhos, coloradinhos, sei lá, valores do bem? Para evitar se olhar, para evitar olhar aquilo, o estrago que está se fazendo, para evitar as consequências da própria hipocrisia. Né? No caso social, é isso. A pessoa que se acha a pessoa do bem e depois esse bem, entre aspas, provoca consequências sérias no social, é claro que ela quer validação, ela não quer fazer as contas com isso, ela não quer ser responsável. É uma forma de se desresponsabilizar do mal que se faz, do Sim. sangue que se tem nas mãos. Né? É como mesmo Exatamente. as pessoas vão fazer caridade, faz a caridade. Eu cresci na Itália, eu vi isso, entendeu? Gente muito rica. Aqui no Brasil também, aí no Brasil deve ter, claro. Mas eu vi, né, pessoalmente, gente muito rica faz a caridade e está com a consciência limpa. Isso é hipocrisia. Por que hipocrisia? É bom fazer caridade, eu acho bom, ajudar os outros, sempre é bom. Agora, mas se você mantém as relações que permitem que o miserável continue miserável, você é um hipócrita. Exatamente. Exatamente. É como se fosse uma compensação falsa, né? No Falsa, sentido de, exatamente. Para achar que limpa a própria consciência. A mesma coisa que você, a tua irmã está sendo estuprada pelo teu pai, mas você não quer problema, então você de vez em quando dá um mods novo para tua irmã, para deixá-la, né, para cuidar dela, mas você continua tudo igual. Você é um hipócrita. uhum, É sério, é sério. Então, não querer olhar para as coisas, enfrentar as situações da vida e as verdades da vida, né? Nossas e do mundo. sim. Tem mais perguntas aí, Adriana? Senão eu faço também uma. É como e quando a hipocrisia contribuiu e contribui para o cenário político atual. Pois é, eu posso agregar uma pergunta? Pode, vai lá.
Porque, assim, isso já seria, assim, o que eu percebo, né? Que os valores como Deus, família, pátria se tornaram jargões Uhum. e acaba que as pessoas também, né? Enfim, se agarram nisso de uma forma muito unilateral. Quer dizer, em nome de Deus, em nome da família, em nome da pátria, se fazem coisas que não se justificam. Sim, há muitos anos, né? Quer dizer, muitos séculos. Em nome de Deus já se matou muito, etc. E não querer olhar para isso é a hipocrisia escancarada, porque as guerras de religião já mostraram isso em todas as formas. O Brasil e toda a América Latina foi massacrada em nome da religião, né? E os tais valores cristãos se imóvel da religião e da que bancava, que sustentava os interesses econômicos, basicamente, né, das várias coroas que invadiram a América Latina. E eu acrescentaria, eu mudaria assim, né? Deus são os deuses, são todos os deuses. O problema do monoteísmo é isso. A destruição que o cristianismo realizou no mundo, só o cristianismo fez. Porque as religiões com mais deuses não fizeram isso. Né? Os próprios, Uhum. sim, não fizeram, ninguém faz isso. É porque, se bem que tem um significado psicológico muito importante, simbólico, mas na prática, o cristianismo, com esse Deus único, vai e acaba com todos que não são iguais a ele. E justifica, porque, por exemplo, o massacre, a escravidão dos negros era justificada pelo Antônio Vieira, era justificada com textos escritos, porque estavam expiando seus pecados em terra. Então, eles estavam abreviando o tempo de expiação no além. Olha que bom. Ser escravo, receber chicotadas, era uma forma de acelerar o teu processo de evolução espiritual, para estar melhor depois que morre. É. Isso. Agora, Deus, a família, todo um monte, né? São valores completamente atrasados. Hoje a gente tem, querendo ou não, que eles queiram, que eles gostem ou não, famílias de todos os tipos, e não tem como a gente evitar isso. Você pode gostar, não gostar, é problema seu, porque as pessoas estão se reformulando do jeito que elas sentem necessidade de fazer. E eu acho que hoje a única pátria que temos é o mundo. É o mundo, não tem outra pátria. Eu estava na academia aqui, passou um cara claramente branco, obviamente tinha que ser branco, né? Com uma camiseta assim, um pouco grandão, um homem de uns 50 e tantos anos, né? Com uma camiseta dizendo assim: eu sou republicano, eu sou straight, ou seja, eu sou hétero, eu sou. Não me vacinei, e alguma outra coisa. Ou seja, ele está declarando. Isso é o fanatismo do qual fala Jung. Ele está declarando porque ele é uma minoria. Socialmente, ele é uma minoria. O mundo está mudando. O mundo está mudando. O problema é que o poder está na mão ainda dos velhos, dos antigos. Esse que é o mundo, entendeu? Tem muito mais pessoas que está acontecendo a mudança. Mas o poder político está na mão do velho. E eles não querem soltar. Porque eles estão uma espécie em extinção. Entretanto, como se trata de tempos longos, históricos, mas tempos históricos, então a gente sofre na pele, né? Essa transição. E tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita paciência, diria a Raquel. Tem que ter muita força, não é paciência. Tem que ter força para lutar e para entender a dinâmica que está ocorrendo hoje. E força, sim, força moral e conhecimento mental, intelectual para lidar com tudo isso, porque no grito e na briga não vamos alcançar nada. Tem que Sim. entender o que acontece. É como um adolescente, um jovem adulto querer se desvencilhar de uma família, como a gente conhece muitas pessoas assim, extremamente autoritária.
É uma luta que dói, e assim socialmente. Sim. A paciência seria incluída nesse processo, não que a pessoa tem que se conformar, obviamente, né? É, sim, Obviamente que não. Porque é. também agir por ímpeto é o que você falou, não ir pra briga só na porrada não vai adiantar. Não, não, mas tem que também não é assim, não a paciência sem a força e sem o entendimento, sem o estudo da realidade vira conformismo, porque o peso, a força, a força da opressão, né, do sistema opressivo é muito maior, é muito grande, quero dizer, é muito grande. Sim, é um apego à velha estrutura mesmo, né? É, aos velhos interesses, é como na dinâmica psicológica, né, do ego, né? É o ego que não quer se abrir mão dos velhos interesses. Então, o ego é o falso, o ego é o moralista, o ego é o interesseiro, é o ego que está pensando só no umbigo dele. É o demiurgo? É, é o demiurgo, é quem acha que está criando o mundo e é o dono do mundo. Entendi. Pessoal, quem está online, se tiver alguma pergunta para fazer, aproveita que a Adriana está aqui para responder. Tem mais perguntas, Adriana? Aqui, bom, tem é, é, estar e lidar com o coletivo muitas vezes é um esforço, ainda mais quando se luta por um ideal. Qual é o limite entre o necessário e a hipocrisia nisso? Pois é, não, é necessário. A hipocrisia também não. Entendendo a hipocrisia desse jeito, assim como a gente viu que é a simulação de um comportamento do bem, ela nunca é necessária. Ela nunca é necessária. Para lidar com esse cenário político tenso, cheio de hipocrisia, Uhum. cheio de falsidade, né, de hipocrisia e de preconceito, isso assim, aí sim que é preciso ter a paciência para segurar-se do entrar em colisão, porque não tem como você desmontar o hipócrita assim. Porque a identidade da pessoa está vinculada àquilo. Imagina se ela não quer se enxergar como pessoa que tá que não é do bem. Ela pode até saber isso, só que ela pode até saber isso em algum canto da cabeça dela, ter dúvidas no mínimo, é bem fácil. Mas a hipocrisia é uma máscara social. Então eu não Sim. vou tirar essa máscara. Para ser o quê? Não vou tirar. E não por Ah, sim. É por isso que, então, as pessoas irredutíveis nesse sentido, e, portanto, hipócritas, elas têm uma força de coesão também, é né? enorme. Muito É grande. enorme. Porque Juntos somos mais ela fortes. se junta, é braço com braço, entendeu? E tem que Sim. mostrar essa cara porque elas têm interesses sociais. Não é só interesse interno, entendeu? É Sim. é uma fachada para ser no mundo alguém, para ter uma identidade. Começa desde o do grupo pequeno até os grupos sociais, até a sociedade. Sim, porque se ela não tiver isso, esse coletivo, ela também não vai. Ela vai para onde? Ela não tem mundo, ela não tem um mundo interno, parece, não Não, quer ver não, ela dentro. vive dos interesses sociais. Ela vive do Sim, dinheiro, basicamente, e de querer se sentir uma pessoa do bem. É isso são os valores. São os valores do bem que mascara basicamente o interesse econômico. Porque quem é que entendi. precisa se sentir do bem? Assim, gente, ou porque ou é geralmente uma pessoa que tem um interesse econômico a sustentar, um status social que está ligado ao interesse econômico. Agora, quando é uma pessoa que não tem interesse econômico para bancar, entendeu? A hipocrisia dela, se isso também as outras, mas a hipocrisia se foca nos interesses, nas alianças internas da família e dos amigos, mas é sempre com o social. Sim. Tem remédio, Adriana?
umas Assim, porradas na cabeça da pessoa, né? Não posso falar isso em público, mas... Não, o remédio é... Não, não tem remédio. Não vejo remédio. O remédio é de quem se espanta com a hipocrisia e aprende a entendê-la e a desmontá-la de outro lugar, né? A desmontá-la sim, de outro lugar, porque o hipócrita não vai querer abrir mão da hipocrisia dele. Ele não tem uma solução. não tem solução. Pois é, porque uma boa análise, mas a pessoa tem que querer, né? Fazer uma boa análise. Sim, sim, tem que querer, claro. Para querer já tem que ter uma dúvida. Por isso, a solução vem de dentro para fora. Mas agora eu, de fora, não tenho, de dentro para fora, eu de fora não tenho como agir sobre o hipócrita. Eu fico longe do hipócrita. Com o hipócrita, eu tenho que também ser hipócrita. A propósito, gente, com o hipócrita, você tem que ser hipócrita. Ou seja, você tem que aprender a navegar no fingimento que você percebe, sem ser tomado, sem fazer do fingimento o teu modo de existir, sem adquirir essa nova persona. É um instrumento. Você não pode ser honesto com o hipócrita. Você não pode ser uma pessoa sincera com quem mente. E você não pode, repito, não pode ser uma pessoa boa com quem você vê que não é. Os bons têm que parar de ser bobos. Por isso que eu criei o curso as leis fundamentais da estupidez humana. Que uma das leis diz que as pessoas que se acham inteligentes são geralmente as presas dos estúpidos. Porque elas se acham que são superiores. Então a gente tem os bons que acham que a bondade vai vencer, basta ser bom, se oferece outra face, blá blá blá. Entendeu? Os sinceros e tal, não. Se você vê que a pessoa não está sendo sincera, você não pode ser sincera com ela. Sim. Você vai ter que fingir. Só que você vai fingir de uma forma cirúrgica, sabendo o que você está fazendo e se desfazendo desse instrumento, porque não é teu, porque você não se sente bem sendo assim. Não é legal estar com uma pessoa hipócrita, a menos que você não seja hipócrita. Ou muito tonto, também tem isso, né? Tem um nível também de tonteria. As pessoas não percebem um monte de coisa, as pessoas se deixam enganar. E as pessoas se deixam enganar porque elas não se conhecem o suficiente. E elas não sabem discernir o que está acontecendo com o outro. Sim, sim. Então, de fato, é um trabalho que começa com cada um mesmo. É um trabalho de formiga. Sim, é sempre um trabalho de formiga, uma verdadeira mudança. Agora, do ponto de vista social, significa aprender a não entrar em colisão, repito, com a hipocrisia escancarada, a mentira escancarada, a menos que você não tenha fatos e provas que você possa mostrar para ter, não digo um diálogo, mas para provar o contrário, provar alguma coisa. Isso se der, porque o hipócrita pode ser tão bem articulado na sua hipocrisia, no seu grupo social de hipócritas, que eles conseguem anular qualquer prova evidente, mesmo que o sol seja amarelo, eles podem conseguir, entendeu? Criar um Uhum. decreto-lei que agora o sol é só, sei lá, é roxo. Então, isso acontece, posso dar um exemplo aqui, né, de uma pessoa que me contou que foi votar nas eleições, e aí ficou 1h30 na fila, e tinha uma pessoa com uma camiseta vermelha e as outras tudo com a camiseta verde e amarela. E essas pessoas, que eram maioria com a camiseta verde e amarela, passava por essa pessoa, que era uma moça muito nova, e única com camiseta diferente, e ficavam, sabe, falando, sai daqui, não sei, mas assim, muito sutil. Só que 1h30 a moça ficou aguentando isso, calada, para não arranjar confusão. E assim, não teve, mas não tinha ninguém lá perto, não tinha. Não, as pessoas ficam quietas, não querem arranjar briga. É muito difícil, porque esse pessoal, ele não aceita a diversidade, né? Sim, aí, deixa eu só te falar uma coisa.
que acontece, né? Se a pessoa muitas vezes reage, ainda mais sendo mulher, o que é muito comum em outros contextos também, é que a mulher sai como, ah, é doida, tá histérica, não sei o quê, né? Quem reage, se não for um homem normalmente, não tem credibilidade nesse meio. Então, não é para se expor nesse caso, né? Quer dizer, eu acho que ela é jovem, talvez eu faria a mesma coisa se fosse jovem, porque uma coisa é quando você é jovem, você quer se manifestar, e ela tem todo o direito. Tem todo o direito. Ela poderia ter ido com uma camisa verde, amarela e vermelha. Por que a bandeira tem que ser de um partido? A bandeira de um país não é de um partido só, é de todos. Então, isso também é um preconceito que a gente tem que quebrar. Assim, ficar do outro lado não significa que você vai dar a bandeira para eles, né? A bandeira é de todo mundo, todo mundo. Agora, esse pessoal está fazendo bullying, isso é bullying. É um bullying social, é violência social e prepotência para criar, para acuar e para rejeitar e reprimir. É repressão. E ela funciona, não funciona sempre, mas ela pode acontecer porque ela é endossada pelo chefe deles, né? Exato. Tem esse endosso do líder, né? O Trump, ele desencadeou a violência social, ele incentivou a violência social. Então, como a violência pode estar em muitas pessoas, não digo todas porque não é verdade, mas então as pessoas se sentiram, se o pai, porque o presidente é como se fosse o pai da nação, a presidente seria a mãe da nação. Se o pai aceita um comportamento violento, quer dizer que eu posso, né? Eu sou filho dele, eu me sinto alinhado com ele, eu estou sendo endossado, então eu jogo toda a violência que eu tenho, não é política, porque as pessoas não estão fazendo política, elas nem sabem o que é política, não tem mais conversa política, é simplesmente descarregar raiva pessoal, raiva social, conflito social, é isso, esse desconforto social que é real, porque não se vive bem no Brasil. Não é um país em que você vive realmente à vontade, está cheio de perigos, está cheio de problemas, está cheio de incertezas, de precariedade, tudo é precário, né? E, e ao mesmo tempo, quem deveria cuidar do país é o governo. A culpa não é tua, né? Se Sim. você é do PT ou de é o governo que deveria prezar pelo país. Por isso que existe um governo. Mas o governo não está prezando pelo país, não está fazendo um país melhor. E está criando um desconforto social. E aí as pessoas brigam, são os irmãozinhos que brigam entre si.